Fala, Gabeira! Quando o Betinho morreu, eu escrevi um longo artigo sobre ele. E no alto do artigo eu dizia, olha, vamos esperar 3 dias, porque com o Betinho a gente nunca sabe. É que o Betinho, segundo o Aldir Blanc, ele tinha o hábito de dar pontapés na morte. O Betinho passava por várias dificuldades, ele desprezava a morte. E já sabia naquele momento que estava diante de uma das grandes figuras do século XX. Mais ainda, eu sabia que a morte do Betinho era apenas um momento, porque a sua vida, o seu trabalho, iriam repercutir por longos anos no Brasil, como estão repercutindo agora. Essa série, criada pelo José Júnior, dirigida pelo Lipe Blinder e o Júlio Andrade. É verdade que o Betinho passou por muitas dificuldades e era uma pessoa muito conhecida entre nós, as pessoas de esquerda e refugiados. Por exemplo, quando houve o golpe do Chile, nós, na maioria, fomos para a Embaixada da Argentina. E todo mundo perguntava, onde é que está o Betinho? Para onde foi o Betinho? A maioria de nós estávamos na Embaixada da Argentina. E soubemos que o Betinho tinha ido se refugiar no Canadá. E pensamos, puxa, o Betinho acabou indo para o frio. O Canadá é muito frio e distante. Mal sabia eu que iria muito em breve para a Suécia, que também é muito frio e distante. Mas o Betinho, na infância, ele descobriu, cortando o lábio, que o sangue não parava, ele descobriu que tinha hemofilia. E essa descoberta não o desanimou. Ele, inclusive, quando jovem, também teve tuberculose. Foi uma doença seríssima. Chegou a ter a extrema-unção de um padre alemão. Mas você imagina, um jovem mineiro tendo a extrema-unção de um padre com sotaque alemão. Era o prenúncio de um fim do mundo. Mas ele sobreviveu. Sobreviveu, começou a luta política. No período da luta política, ele virou operário, porque o operariado era uma espécie do herói da nossa visão histórica. Ele virou operário, mesmo sabendo que tinha problemas, se machucar aqui e ali, mas acabou no exílio também, como todos, depois do golpe de 64. E depois do agravamento da situação política nos anos que sucederam ao golpe. O Betinho era relativamente pouco conhecido no Brasil, tanto que a música do Aldir Blanc, quando fala da anistia, menciona o irmão do Enfio. Ele já era famoso para nós que o conhecíamos no círculo de refugiados políticos, mas não era famoso ainda para a população. Mas quando ele começou o seu trabalho paciente e dedicado contra a fome, ele acabou se transformando numa personalidade muito popular. Tanto que ele se tornou ele se tornou o tema de uma escola de samba. Né? O tema de uma escola de samba só é concedido a fatos muito populares, ou que interessem a um conjunto muito grande de pessoas. O Betinho teve um momento difícil na sua vida que eu acompanhei, eu fui lá. Foi quando ele recebeu, através do governador do Rio, na época, o Nilo Batista, uma ajuda para as pessoas que tinham AIDS. Então, foi denunciado isso porque a ajuda veio de um grupo de bicheiros. E ele concedeu uma entrevista coletiva para explicar aquilo, e eu estive lá também, nesse momento, porque o tema envolvia um amigo comum, o Herbert Daniel, outra personalidade importantíssima que os livros e as pesquisas agora começam a levantar. Pois bem, o Betinho disse, olha, recebi o dinheiro para evitar que as pessoas morressem. E deu uma entrevista tranquila, todos nós que éramos seus amigos, seus conhecidos, estávamos em torno, demonstrando solidariedade. Foi uma espécie de alívio, porque o Betinho escapou ali da canonização em vida. Ele não era totalmente santo. Ele era uma pessoa extraordinária, mas tinha transferido o dinheiro
para as pessoas com AIDS, e naquele momento a doença era muito estigmatizada ainda no Brasil. O Betinho, durante muito tempo, ele criou o IBASE, não é? E que foi um centro de pesquisa importantíssimo, e viu, eu creio que ainda em vida, ele viu o seu trabalho contra a fome ganhar dimensões nacionais amplas, porque quando houve a vitória da esquerda em 2002, um dos programas da esquerda era exatamente o Fome Zero. Hoje, 20 anos depois, em 2023, o combate à fome já não é mais uma discussão nacional. Aquele combate à fome que o Betinho desenvolvia, hoje se transformou num tema internacional. Tanto que, se você examinar o discurso do Brasil, do presidente do Brasil, no momento em que ele assume a presidência do Grupo dos 20, ele diz: são 3 os temas que nos interessam: mudanças climáticas, mudança na governança mundial e o combate à fome em escala mundial. Portanto, eu creio que 23 anos depois, no programa Fome Zero se tornar um programa nacional, ele agora começa a se tornar um programa internacional. E muito se deve ao Betinho, né? Muito se deve à dedicação do Betinho. É interessante que ele sempre foi uma pessoa aparentemente frágil, né? Você lia os jornais diziam: Betinho, 48 anos, 47 quilos. Betinho, 50 anos, 47 quilos. Betinho, 52 anos, 47 quilos. Era a mesma a massa humana, a mesma e gentil massa humana que ia passando pelos anos e sobreviveu ao lado de Maria, sua mulher. Ele, apesar de mineiro, ele queria ver o mar, né? Queria estar em contato com o mar. Ele também conseguiu uma casa na serra para descansar, de vez em quando, para passar uns tempos mais tranquilos. Quer dizer, o lado mineiro dele, esse lado vinculado à montanha, também apareceu nesses últimos anos em que ele queria um certo descanso. Portanto, o Betinho foi um nome essencial no Brasil no combate à fome. Foi uma extraordinária figura no movimento de esquerda, criou o movimento Ação Popular, movimento que depois ele deixou, mas criou o movimento Ação Popular e foi uma extraordinária figura em todos os níveis da nossa sociedade. Eu acho que essa série que começa agora, inclusive com o primeiro capítulo aberto para todos, vai trazer um pouco dessa maravilhosa história para todo o público brasileiro. Eu acho que muitos já conheciam um pouco do Betinho, mas agora vão conhecer Betinho nessa série Betinho no Fio da Navalha.